O que a gente fez com o milho? O que a gente pode pensar sobre isso? Sabe que todo mundo já ouviu falar do povo Maia? Todo mundo já ouviu? Eles viviam ao sul do México, norte da América Central, e acreditavam que eles surgiram do milho. Por isso o nome Maia. Então, era tão importante o milho que era sagrado para o povo Maia. Mas nós conhecemos ele de outro jeito, né? Nós podemos fazer ele cozido, com salzinho. Pode cortar, pode colocar espeto. Quem gosta de milho aqui? Olha aí, tá vendo? Pode fazer ele cozido. Pode fazer suco. Adoro suco de milho. Quem gosta de suco de milho? Vixe, aqui vai ter levantação de mão total aqui hoje. Hoje, curau. Adoro curau. Adoro curau. Mas não, eu não ponho muita canela, porque a canela arde minha boca. Não sei se todo mundo gosta. Há muito tempo atrás, quando criança, pau de canela, todo mundo já viu, né? Pauzinho de canela. Pois é, caí na besteira de chupar. Aí me encrenquei, né? Nunca mais eu fiz isso na minha vida. E não faça, tá? Não faça, e não deixa a criança fazer não, que o negócio queima. Aí a gente pode falar da pamonha. Pamonha doce, pamonha salgada, pamonha com queijo, sem queijo. Não, meu pai. Olha que leque de coisas que dá para fazer com uma planta. Com uma coisa. Uma só. Mas continua. Farinha de milho. Dá para fazer cuscuz paulista. Quem gosta de cuscuz paulista? Lá em casa, a Beth, ela é descendente de nordestino. Mamãe, papai dela, tudo. E ela tem o cuscuz nordestino, não tem? Feito com flocos de milho. Pois é. Eu fui fazer. O meu lado nordestino morreu. Torrei o negócio. Isso porque, para quem não sabe fazer aquilo lá, você põe ele na cuscuzeira, põe lá em cima, água embaixo, põe fogo, deixa ferver a água, está feito. Torrei o negócio. Hoje eu ofereço. Quer que eu faça? Não, muito obrigado. Mas dá para fazer mais coisa. Epa. Tá, travou. Pode mexer os olhos? Fubá. Todo mundo conhece, né? Tem o mimoso mais fininho, tem o normal. Dá para fazer meu pai, bolo, polenta. Quem gosta de polenta? Adoro polenta firme. Polenta mas não gosto muito não. Mas é uma coisa fantástica. Aquele lá combina com tudo e qualquer coisa. Não é assim? Aí continua, bolo de milho. Quem gosta de bolo de milho? Mas gosta com bagaço ou sem bagacinho? Tá vendo? Aí é discussão, mas a gente não vai entrar em discussão hoje. Tá? Olha a variedade de coisa que dá para fazer com uma planta. Uma só. Não é extraordinário? E aí vai mais. Tem lá pirão, tem milho assado, dá para fazer o que quiser com esse negócio. Olha que coisa extraordinária. Uma planta. Uma. E aí, é uma dádiva da natureza isso? Foi um presente da natureza isso? E quem criou a natureza? Trouxe a Bíblia? Hoje a gente vai dar um passeio por ela. Trouxe? Lá em Êxodo, começo da Bíblia, capítulo 20, versículo 11, a parte A, o começo dele, fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então Deus fez toda a natureza que existe. Confere essa palavra, essa afirmação? Deus fez toda a natureza que existe. Então Ele fez o milho. Então o milho é uma dádiva de Deus. Confere o pensamento lógico? Tá certo? É assim? Então é uma dádiva de Deus. E aí nós voltamos à pergunta: o que nós fizemos com o milho?
O que é que fizemos com o milho? Essa afirmação, então, está certa. É uma dádiva de Deus, é uma dádiva da natureza, Deus criou toda a natureza, então foi Deus quem deu. E aí, o que nós fizemos com o milho? Alteramos geneticamente. Alguém sabe o que é isso? Alteração genética? O DNA, todo mundo já ouviu falar? DNA é receita básica feita por Deus para todas as coisas que vivem. É a receita básica. A alteração genética é colocar outra coisa de outro ser naquele DNA. No milho, coloca uma bactéria. O milho mudado geneticamente acrescenta pedaços de DNA de uma bactéria. O detalhe é que ninguém, nenhum cientista, nenhum estudo sabe o que pode gerar no futuro o consumo disso. Ninguém sabe. Mas nós fizemos alteração genética. Mas não para por aí. Aí fez a essência de milho verde. De milho só tem o nome. O resto é química pura. Tem cheiro e sabor, mas é química pura, feita em laboratório. O uso contínuo disso traz alergia e problemas digestivos. Mas nós fez. O milho, 1 grão, cresce um pé com várias espigas. 1 grão rende várias espigas e centenas de grãos. Mas a gente fez essência de milho. Era mais fácil pegar o sabugo, ralar e fazer o negócio? O bolo, a pamonha e assim por diante? Mas não para por aí, eu nem coloquei. E aí o milho nós fizemos pinga. Sabia que tem bebida alcoólica de milho? E nós conhecemos que o álcool, uma vez eu ouvi assim, o álcool é o maior solvente do mundo. Ele dissolve famílias. Quem tem ou teve ou passou ou conhece, quem tem o problema do vício do álcool, sabe a destruição que é. Sabe o que acontece. E aí o que nós fizemos? Álcool com milho. O que nós fizemos com milho então? O que é que nós fizemos com essa dádiva que Deus deu? O que nós fizemos com isso? Fala para mim. Está funcionando? Estava tudo... Aí nós chegamos numa triste conclusão, que o homem alterou, transformou e até deturpou a dádiva de Deus. Não era mais fácil plantar milho? Se a gente quebrar a calçada e enfiar lá, ele nasce. Mas a gente conseguiu fazer tudo isso. Mas como eu gosto sempre, todo mundo sabe que eu gosto de história. Então a gente vai começar lá no começo do homem. Lá em Gênesis 1, 27. Abre aí ou acompanha. E falou assim a palavra: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. O Senhor fez o homem e falou assim, cuida de tudo aí. Em resumo, não é nessa versão, você não vai achar essa versão em lugar nenhum, mas em resumo é isso aí. Olha, tá aí homem, mulher, cuida de tudo aí, sujeitai e dominai sobre toda a terra. Foi assim, não foi que está escrito? Então, tudo que tem, está aí, pode usar. E aí nós continuamos o que fizemos com o milho. Não está funcionando hoje. E aí ele continuou fazendo. Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. O jardim do Éden, até o pastor Silvestre falou na semana passada, era o lugar de delícias. Literalmente essa é a tradução de Éden, prazeres. Lá era tudo harmonia, tudo paz, tudo saúde, tudo tranquilidade, tudo sossego, tudo segurança.
Lá não tinha boleto, lá não tinha conta de água, luz, telefone, celular, não tinha convênio médico, IPVA, IPTU, não tinha rematrícula escolar. Lá não tinha nada disso, nada. Alimento não faltava, não tinha frio nem calor, porque era perfeito. E ainda a soma do extraordinário. Todo dia, Deus pessoalmente vinha conversar com o homem. O extraordinário acontecia todo dia. O Éden não é uma dádiva de Deus? Um presente, uma bênção, uma coisa extraordinária. E aí, o que nós fizemos com o milho? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Simples, né? Olha, tudo que você está vendo aí, pode comer, pode pegar, menos aquela ali. Menos aquela. Poxa vida, né? Eu já ouvi um comentário assim, mas Deus tinha que colocar esse negócio lá, por que não deixou sem? Aí ninguém nunca mais pecava. Só que também ninguém nunca poderia exercer a escolha. Nunca ninguém poderia falar assim, eu quero, eu não quero. Por quê? Porque não tinha o contrário. Então nós seríamos bonequinhos. Deus não queria bonequinho, nunca quis bonequinho. Deus queria alguém com quem ele pudesse conversar, com quem pudesse se relacionar. Por isso que ele nos criou uma grande e imensa família para ele, com muitos filhos. Por isso. Só que no jardim do Éden, na perfeição, era tudo maravilhoso. Só que Deus falou assim, não encosta naquele negócio ali. Ele poderia ter falado, ó, não encosta na samambaia. Poderia ter falado qualquer coisa. O detalhe era, não faça isso. E aí, o que nós fizemos com o milho? Abre lá Gênesis 3. Eu não coloquei porque ia ficar longo, é o capítulo todo. Gênesis capítulo 3, esse é fácil de achar. Nós vamos passar por livro aí que de vez em quando ele desaparece da Bíblia. Às vezes tem que ver no índice para saber onde ele está. Gênesis 3 fala assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Para por aí. Meu irmão, minha irmã, e você que está assistindo e vai assistir, o diabo não mudou a forma de trabalhar. Aqui ele falou assim, olha, Deus não falou que você pode comer de tudo? Falou. Aí na palavra fala, Deus não falou que você seria mais do que vencedor? Falou. Deus não falou que você comeria o melhor dessa terra? Falou. Então por que você está passando mal, passando apertado? Deus não falou que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades? Então por que você anda doente? Mas peraí, que negócio estranho é esse? E o diabo continua falando isso até hoje. E vira para Deus, todos que servimos a Deus, Deus, que negócio é esse que não está acontecendo? Que coisa é essa? E aí vai e come a fruta. E a serpente falou assim, mas Deus não falou que pode comer tudo? Eva falou, tudo menos aquela. Aí continua, vamos lá. Deixa eu só achar aqui, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Para por aí de novo. Até então, não tinha... Até então,
Meu braço direito ainda treme na hora de eu levantar, porque eu sofri um acidente no banheiro o ano passado. E eu, para não bater a cabeça, eu acabei com o ombro. Então, para levantar o direito, ele ainda treme. Mas está tudo bem, já está quase zero. Vamos voltar aqui. Olha que coisa interessante. Como eu falei, o diabo continua agindo do mesmo modo ainda hoje. Ele não é criador de nada, ele só faz o que ele sabe. E olha que coisa fantástica. A única coisa que não poderia fazer foi o que aconteceu. A única coisa que eles não deviam foi o que fizeram. Esse foi o trágico dia da humanidade. Não foi Primeira Guerra, não foi Segunda Guerra, foi esse dia. Esse dia foi a destruição de todas as coisas. Porque tudo o que tínhamos antes lá, a paz, a harmonia, a tranquilidade, tudo que nós já sabemos, acabou nesse momento. Nesse instante acabou. O prejuízo que o homem teve não tem como descrever. O que nós perdemos não tem como mensurar, não tem como medir. Por causa desse detalhe. Seduzido pela sugestão, pela oferta, e viu que era bonito, agradável, cheiroso. E normalmente o pecado no mundo é assim, né? Ah, não, é tão bom encher a cara, fazer festa. Tão legal cheirar mais uma carreirinha, um cigarrinho. É tão melhor. É assim ou não é? Que isso, é quadrado, vamos aproveitar a vida, você é tão jovem, para que você vai na igreja assim desde criança? Imagine! E ainda continua sendo assim. A oferta que está no mundo é prazerosa, cheirosa, bonito, só que é o pecado. E aí continuamos. Deixa eu só... Aventais, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Olha o prejuízo total. Deus já sabia o que tinha acontecido, viu? Deus já sabia. E aí ele foi passear de novo lá. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Nunca antes aconteceu isso. O que eles fizeram? Fugiram da presença de Deus. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Por quê? Porque pecaram. Todo ser humano, nós que aqui estamos, quem está assistindo, temos vergonha quando pecamos, quando erramos. Mas eu não mato, não roubo, não prostituo, não faço nada, mas eu falo mal da vida dos outros que não acaba mais. Tenho uma inveja lascada. Odeio aquela pessoa. E a gente sente vergonha de estar diante de Deus. Porque todos nós pensamos e fazemos alguma coisa. Mas vamos continuar. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Como se ele não soubesse. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse a Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E aí começou aquele detalhe assim: não fui eu, foi ela. Fala com ela lá, eu estou indo embora. Não fui eu, foi ele. Fala com ele lá, não tem nada a ver com essa história. E aí começou o hábito de não reconhecer que nós erramos. Em alguma coisa, ou de alguma forma, nós erramos. Não fui eu não, já estava assim quando eu cheguei. Nem vi. Você já usou essa frase, esse hábito, essa mania? Não precisa responder nem erguer a mão. Todos nós já usamos em dado momento. Não sei. Cadê o negócio que estava aqui? Não sei. Mas vamos continuar. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Não fui eu, foi a serpente, fala com ela lá.
estou sossegado. Não fui Adão, não fui Eva, foi a serpente. Deus, vê lá. E isso continua ainda hoje. E vamos continuar. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Para por aí. Olha que desgraça aconteceu. Só por conta de desobedecer. Uma única ação, uma única coisa. E o que Adão fez com o milho? O que fez com o milho? E o que nós fizemos com o milho? A dádiva que nós reconhecemos, o presente de Deus que nós reconhecemos, que foi o jardim, foi transformado geneticamente, foi feita essência artificial. O que foi feito isso? Por que chegou nisso? E aí continua. No final, versículo 20. E chamou a Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Eles foram despejados do Éden. Não podia e não pôde mais entrar lá. Olha o prejuízo e a desgraça. A Beth fala assim: olha a desgraceira. Perdeu tudo o que Deus deu. Deus deu tudo. A dádiva foi perdida. E aí a gente pergunta de novo: o que Adão fez com o milho? E aí nós lemos aqui tudo o que aconteceu, todo o problema que veio disso. Dores, tristeza, tudo, nós sabemos. Lá em Romanos 5,12, se você quiser procurar, ou então deixa o que tiver escrito, acompanha para a gente não ter a preocupação de procurar. Senão a gente fica meio manco, porque fica preocupado com a procura. Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O que Adão fez veio de herança física para nós. O pecado, a desobediência veio passando de um para o outro e para assim por diante. Todos nós, todos. Não separa, não, ele é tão bonitinho que ele não merece isso. Não tem isso. Porque o nosso pai lá no Éden fez isso. De onde descendemos, desobedeceu a Deus. Não precisava, mas fez. Não precisava, mas fez. E aí a gente volta na mesma frase: o homem transformou, alterou, transformou e até deturpou a dádiva de Deus. Foi ou não foi?
porque o mundo não era do jeito que é hoje. O mundo era o Éden. E nós viveríamos eternamente dessa forma, crescendo, multiplicando, tudo mais, mas vivendo no Éden. O projeto era esse. E Deus, isso é pessoal, pensamento pessoal. Deus tinha esperança que Adão e Eva não fizessem isso. Mas, claro que respeitando a escolha, porque Deus podia ter falado lá de cima, opa, Eva, não encosta nesse negócio. Mas ele não fez, porque até o último instante ele tinha esperança de que não faríamos isso. Deus, ele acredita em nós, sabia disso? Ele investe em nós, ele se dedica a nós. Ainda que sendo Deus Todo-Poderoso, Supremo, Majestoso, Criador de todas as coisas, sem mover um único dedinho, só pela palavra. E aí continua. Mas, como eu falei, que Deus investe, Ele acredita em nós, belo e glorioso dia, Deus, de novo, enviou uma dádiva, um presente, uma bênção sobre a terra. Mas não foi assim, porque Ele não tinha o que fazer naquele dia, tá? Lá em João 3,16, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo que lê a Bíblia cita isso daí. Tem alguns que chamam que é o versículo central da Bíblia. João 3,16, 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crer não perece, mas tem a vida eterna. Mas continua, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para chibatar ninguém, Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus veio para falar assim, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós. Ele não veio aqui. Quem já perdeu chave? Misericórdia, chave é um negócio terrível. Quando fala assim, não sei onde está, já me arrepia as costas. Quem já perdeu relógio? Hoje está tão pouquinho, né? Porque o celular tem relógio, tem agenda, tem foto, tem N coisas. Eu vou fazer uma parte. Quando eu era adolescente, eu sonhava com uma agenda Cássio. Você anotava nome, telefone e compromissos. Nunca tive. Agora tem um negócio que faz até filme, mas eu nunca tive. Pronto, trauma já passou. Já não tem mais problema. Mas a gente continua. Logo depois, no mesmo capítulo, João 3,18, fala assim, quem crê nele, no Filho unigênito de Deus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, presta atenção, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Para por aí. Meu irmão, minha irmã, vou perguntar e vou fechar os olhos. O que nós fazemos, e você que está assistindo e vai assistir, o que nós pensamos, o que nós falamos, dá para fazer tudo isso na praça pública ao meio-dia? Nós podemos fazer isso em praça pública ao meio-dia? O que fazemos, pensamos, falamos, para todo e qualquer pessoa ver e ouvir? Ou nós temos segredos? Segredos guardados, escondidos, 7 chaves, porta fechada e luz apagada. Ou aquele site a gente põe na navegação anônima. E aí? A palavra é simples assim. Quem ama mais as obras do mal, as obras más, não vem à luz, para que o que faz não seja condenado. Então os homens, nós, homens, pessoas,
fugimos quando estamos errados. Lembra aquele detalhe? Não fui eu, foi ela. Fala com ela aí, eu estou indo para lá. Dá para fazer ou não dá? O que a gente vive e o que a gente vê. E a internet agora com esse negocinho aqui, você vai para o outro lado do mundo. Vou passear lá na Suíça. É só você clicar, abrir, você vai passear na Suíça. Vai ver tudinho. As ruas, os prédios. Tem prédios públicos que você anda dentro. Mas o que nós fazemos, pode fazer no meio da praça, meio-dia? Pode. Jesus falou quando foram prender, mas eu preguei e falei todo dia no templo, no meio de todos vocês? Todo mundo ouvia, todo mundo estava presente. Nós podemos fazer isso? Não precisa responder. Mas continua. A fim de que essas obras não sejam manifestas. Ok, peraí, deixa eu ver. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando nós fazemos o certo, o correto, o direito, o honesto, pode fazer em qualquer lugar. Quem não tem segredo, quem já usou de uma mentirinha? Não vai prejudicar ninguém. Aí tem que fazer a segunda para manter a primeira, e a terceira para conseguir sustentar a segunda, e a centésima, milionésima dizer para conseguir sustentar todas as outras. Quem já fez isso? Não precisa responder. Todos nós já fizemos isso alguma vez. Todos nós. Tem um humorista que eu às vezes eu recebo um vídeo, ele fala assim: nunca marque compromisso se você não tiver uma boa mentira para contar para não ir. É uma piada, mas é a verdade. Meu irmão, minha irmã, como anda a nossa vida? O que a gente tem feito com o milho? O que nós fizemos com o milho? Com a dádiva que Deus dá? O que a gente faz? Lá em Isaías 59:2 fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu Pai, misericórdia. Se o que eu fiz de errado deixa a minha oração surda para Deus, então nós estamos encrencados. Oração funciona, mas se o que nós cometemos no escondidinho impede de Deus nos ouvir, nós estamos encrencados. Meu irmão, minha irmã, o que nós andamos fazendo? E não é só pessoa que vive longe de Deus, não. Nós somos crentes, graças a Deus, mas somos gente. E gente é sujeita à tentação. Qualquer coisa. Quem já tomou um iogurte no mercado e jogou a embalagem embaixo da prateleira? Nem vou olhar para não falar assim, ele está me acusando. O que é isso? Quem já recebeu troco a mais e embolsou o troco? O que não é certo e não vai mudar. O correto é correto e sempre vai ser. É assim que Deus vive, é assim que Deus criou todas as coisas, é assim que nós servimos a Deus. Mas vamos continuar. Colossenses 2:13, eu falo que é na parte dos Ciências, né? Tessalonicenses, Colossenses. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Jesus, tá? Perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou de nós, cravando-a na cruz. Meu irmão, minha irmã, Jesus não precisava fazer isso. Não precisava. Senhor dos senhores, Rei dos reis, por quem tudo, para quem tudo foi criado. Através dele foram criadas todas as coisas. Ele não precisava fazer isso. Por quê? Porque quem errou fomos nós.
Quando você compra alguma coisa, não é você que tem que pagar? Quando você assina um contrato, não é você que tem que cumprir? Só que no nosso caso foi diferente. A cédula de dívida, que era o pecado, que autorizava o diabo pintar e bordar na nossa vida, nós tínhamos que pagar. Mas a gente não tinha cacife para isso. A gente não tinha condição de pagar essa conta. E aí, Deus Todo-Poderoso, naquele amor que nós falamos agora, de tal forma e de tal maneira, enviou Jesus. E Jesus não veio aqui para sacrificar rolinha, não veio aqui para sacrificar bezerro, ele veio aqui para entregar a vida, para pagar essa dívida nossa, colocado na cruz, pregado com pregos. Pagou com a própria vida e o próprio sangue a nossa dívida, a nossa nota promissória, o nosso cheque, que estava na mão do diabo, e ele, credor, falava assim: vou acabar com você, porque eu posso. Olha aqui, Jesus fez isso, na cruz, e foi criada uma palavra para poder descrever a dor e o sofrimento que Jesus teve, excruciante. Quando você ouve essa palavra, é um sofrimento acima do normal. E ele passou tudo isso por amor de todos nós. E todos quanto aceitam ao Senhor, os pecados são apagados. E aí nós voltamos à presença, lá como era no Jardim do Éden. O plano perfeito, viver eternamente com Deus. E ele continuou, mas aí nós vamos lá. Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Meu irmão, minha irmã, o erro de Adão trouxe o pecado e a morte para todos. A oferta da própria vida de Jesus trouxe a justificação e o perdão para quem quiser. Para quem quiser. Só que isso serve para todos. Olha que coisa extraordinária, e Deus ainda continua respeitando a nossa escolha. Eu quero o Senhor. Eu não quero não. Só que quem sofre somos nós, porque aí passamos uma vida terrível, e depois dessa vida na terra, pior ainda. E quando aceitamos Jesus, tudo o que havia no princípio é restaurado. Mas eu não estou morando no Éden, mas não é aqui mais, não é agora. Mas aí continuamos. Jesus foi uma dádiva de Deus? Foi um presente de Deus? Foi uma bênção de Deus? Para todos nós? Às vezes eu falo assim, graças a Deus que Deus é Deus e não sou eu. Porque eu já tinha quebrado umas pernas por aí, já tinha passado com o carro em alguns. Eu sou gente, lembra que eu falei agora há pouco? Todos nós. E não fique falando assim, isso não se aplica a mim. Mas o que será que o meu vizinho está fazendo com toda essa gente dentro de casa? Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é tão bom, que Ele nos recebe na casa dEle. E olha que a gente não é lá tão bom. É assim ou não é? Ele nos recebe na mesa dEle. Nós imitamos montando a Santa Ceia, mas quem instituiu foi Jesus, foi o Senhor. Ele nos recebe ainda assim. Acabei de pensar mal no meio da pregação. Ele nos recebe ainda assim. Estou participando do culto e pensando o que eu vou fazer de macarrão. Vai ser com molho branco ou com molho bolonhesa? É assim ou não é? Gente, nós somos gente, tá? Não pense que pastor não faz isso, não. Nós também, às vezes, pensamos, nossa, amanhã é segunda-feira, amanhã começa a funcionar a justiça de novo. Não, nós somos gente. Mas Deus, na infinita misericórdia e paciência, longanimidade,
Meu irmão, minha irmã, cada palavra da Bíblia tem um poder extraordinário. Nós chegamos a essa conclusão no culto quando a gente estava falando sobre os dons do Espírito. Não é isso, pastor? Extraordinário o tamanho, a envergadura, a amplitude de cada palavra que está na Bíblia é imensa. Então imagina quando você fala assim, Deus é bom. A gente põe assim male-male na nossa bondade. Ah, que bonitinho, eu vou comprar um presentinho para ele. Essa é bondade nossa. Mas hoje minha princesa está aqui, a Sofia. Tem a princesa, tem a boneca e o docinho. É verdade, são 3. Princesa Sofia, bonequinha Olívia e docinho Cecília. Acho que eu não entregaria nenhuma delas para salvar o cara que está preso. Não entregaria nenhuma delas para salvar alguém. Você faria isso? Não precisa responder. Nós não faríamos. Não adianta falar, ah não, né? Eu sou crente. Não faria. Mas Deus fez. Aquele que sentava junto com ele, desde a fundação da eternidade. Deus falou assim, tem que ir. Tem que ir. E foi. É uma dádiva ou não é? E o que nós estamos fazendo com o milho? O que nós estamos fazendo com o milho? Porque se nós começamos a nossa conversa chegando na conclusão de que milho é uma dádiva de Deus, o que nós estamos fazendo com o milho? Substituímos a autoridade de Deus por homens? Confiamos mais em homens do que no próprio Deus? Confiamos na autoridade de um cargo do que no próprio Deus? Confiamos no dinheiro que o homem dá, paga ou guarda do que na autoridade de Deus? Fazemos isso hoje ou não? Não precisa responder. Nenhuma pergunta a partir de agora precisa responder, tá? Afastamos Deus e sua palavra de todos os lugares. Quantas festinhas de aniversário você foi o ano passado? Em quantas delas teve oração agradecendo a Deus pelo aniversário, pelo ano, por mais um tempo de vida, pela própria reunião de festa? Quantas? Às vezes nem festa crente tem oração pelo aniversário. É assim ou não é? Mas Deus continua sendo Deus. Diminuímos o Senhor colocando outros interesses em nossa vida. Ai, mas eu quero tanto um carro, que eu trabalho de domingo a domingo, 12 horas por dia. Deus vai me abençoar. Não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar. E no culto só quando dá na minha folga, quando coincide. Mas eu vou comprar esse carro. Minha casa própria, o sonho da casa própria, foi criado na década de 70, 80, o sonho do brasileiro é a casa própria. Vou trabalhar, vou me matar, vou fazer um financiamento de 360 meses. 120 meses, você já sabe quanto que é? 10 anos. 120 meses são 10 anos, só que quando fala em meses, são meses só. Eu tenho, acho que eu já comentei aqui, eu tenho um testemunho. Papai tinha uma amiga de infância, o esposo dela, amigo, assim, mas muito tempo mesmo. E, dado dia, dado momento, papai ainda morava aqui, mamãe estava aí, ele foi visitar. Deus falou para ele, para papai, vai lá visitar ela. Foi lá visitar. Estava uma lástima, não tinha comida. Estava uma destruição total na casa. Porque não tinha dinheiro. O marido tinha ido para a Austrália para ver se ganhava algum dinheiro. Ela sozinha com os filhos, estava terrível. A gente fez cesta básica, né? E papai falou, já está ruim mesmo? O que você vai perder? Vamos para a igreja. Papai, o jeito de evangelizar dele é meio... né? É que não é evangelista, então... tá? E ela foi conosco, a gente pegava na casa, levava na igreja, era já lá em Jundiaí, pegava na igreja, trazia na porta de casa, ida, pá. E ela, Deus, ela era professora de inglês, assim, magnífica. Manda aluno, Deus mandou 1, 5,
10. Abriu uma sala na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, sexta, sábado. Puxa, tenho que abrir uma de domingo. Acho que não vai dar mais para ir para a igreja. Por quê? Está vindo tanto aluno, vou ter que colocar no domingo. Nunca mais foi para a igreja. Nós não sabemos onde ela está mais. Mudou da casa, não sabemos mais nada. Mas Deus mandou aluno de domingo também. Trocamos as coisas de Deus, o próprio Deus, por qualquer outro interesse. Assistimos o culto, depois eu assisto, fica gravado. Participar da ceia, domingo que vem tem também. Fazemos isso ou não? Não precisa responder. Lembra que eu combinei? Não precisa responder mais. Mas continua, igualamos o reino santo do Senhor com as coisas desse mundo. Nós achamos que o conforto de um sofazinho que estica a perninha assim, quem tem um desse? Ou aquele que puxa e vira a cama, ou não sei o que lá, sofá de couro. Quem tem sofá de couro aqui? Não precisa responder, lembra que eu falei? Não precisa responder. Se eu sentar no sofá de couro, eu grudo e não saio mais. E se eu ficar sem camisa? Aí dançou, aí eu tenho que cortar para eu poder andar. E aí você pensa, eu quero um carro com banco de couro. No verão, você sai de lá com tudo molhado até aqui no joelho. Mas você tem um carro com banco de couro. Nós igualamos o reino santo de Deus com tudo que está por aí que a gente vê. E não tem nada semelhante. O reino de Deus é como era o Éden. Paz, segurança, tranquilidade e sossego. Presença constante de Deus. A luz do Senhor brilhando, não precisando nem do sol. E a gente mistura as coisas. E o que a gente está fazendo com milho? O que está fazendo com milho? E aí continua, né? Dedicamos mais tempo ao celular do que à leitura da palavra de Deus. Nós colocamos no celular 30 Bíblias de versões diferentes, mas não abrimos. Não precisa, não. Eu falei que não era para... Nós colocamos e não abrimos. Mas tem um negócio chamado tuk-tuk. Tem um negocinho chamado tuk-tuk que tem por aí, que funciona assim, ó. Esse é o funcionamento dele. Que aparece tudo quanto é coisa. Eu recebi um vídeo, eu não sei quem que é a pessoa, sendo entrevistada naqueles podcasts que virou moda, né? Todo mundo sabe o que é podcast, né? Aquela entrevista e tudo mais, agora entra com vídeo e tudo, antes era só áudio, mas essas coisas da modernidade. O entrevistador perguntou para a moça assim, o que é Deus? Deus é Pai. Tuk-tuk é tudo para mim. Não, ela respondeu assim. Respondeu assim. Quer dizer, Deus todo mundo sabe que é Pai, todo mundo chama Ele assim, mas nem todo mundo aceita ser filho de Deus. Mas o tuk-tuk é tudo para mim. Mas tem também os short vídeos que está no YouTube. Tem também, meu irmão, minha irmã, se a gente for nomear as redes sociais aqui, a gente não sai mais daqui, porque cada dia aparece sei lá quantas mil, e tem de todo tipo para agradar a todo gosto, de todo tipo mesmo. Mas a gente fica no celular. Quem já está corcunda de ficar no celular? Não precisa responder, tá? Mas não lê a palavra de Deus. Aí, belo dia, chamou assim, ó, vamos maratonar uma série. Levanta às 7 horas da manhã e assiste 38 episódios até terminar. Terminei a série num domingo. 3 horas da manhã. E o culto? Não fui. E a oração? Só deu tempo de ir no banheiro, porque eu dei pausa. É assim ou não é? Meu irmão, minha irmã, o que a gente está fazendo com milho? Pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo com milho? E aí ainda continua. Colocamos o Senhor Jesus Cristo como nosso garçom. Ô Jesus, Senhor, mas... Aí quando ele não olha, você faz assim, ó.
Quando vai terminando o culto? Às vezes não sabemos o nome. Quem fala com o garçom aqui? Quem pergunta e se apresenta para o garçom? Para o lixeiro. Faxineiro do supermercado. Faça isso, viu? Eles vão ver você diferente. Essa pessoa é diferente. Eu faço compra, né? Claro, assim. Todo mundo faz, só que lá em casa a gente não faz compra de mês. A gente compra o básico e depois, o que nós vamos comer hoje? Ah, vamos comer tal coisa. Aí eu vou lá pegar. O que nós vamos comer amanhã? Ah, vou comer tio coisa. Eu vou aqui no dia, gosto dali, a caixa, a gerente e tudo mais. Ah, bom dia, tudo bem hoje? Tudo bem hoje. Acho que eu estou vindo demais aqui. Mas por quê? Porque eu falo com todos eles. São pessoas. São pessoas. E Deus ama todas as pessoas. E a gente tem que mostrar isso. E falamos no culto de quarta sobre isso. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã. Jesus não é garçom. Ele não está aí para nos servir, para atender todos os nossos pedidos, não. Jesus não está aí para poder colocar na nossa frente tudo o que falamos que queremos. Não é assim, não. Ele sabe muito bem o que precisamos. E nem tudo o que queremos, nós precisamos. Nem tudo o que pedimos é bom para nós. Jesus é o Senhor de toda a vida. É o Senhor da glória. Tem poder que nós não conseguimos imaginar. Todos os exércitos do mundo juntos não se comparam a uma palavra de Jesus. Como ele falou assim, guarda a espada. Você acha que eu não podia falar para o Pai, manda aí os anjos? Aí não ia sobrar um único anjo matou mais de 100.000 soldados. Lembra dessa passagem? Lembram? Um. Esse aí é o poder que Jesus tem. Então ele não é garçom para nos servir. Nós é que servimos a Ele. E na misericórdia dEle, Ele nos aceita como servos. Mas continua. Colocamos a salvação como mais um produto ofertado pelo Senhor. Senhor, manda um carro zero para mim. Ah, põe uma salvação também. Quem põe gelo no suco de laranja? Metade do copo ele morre de suco, tá? Jesus, põe salvação aqui no meu suco de laranja. Não é assim não. Não é assim não. A salvação é a maior dádiva que Deus deu. A salvação foi a restauração de tudo que nós perdemos lá atrás. A salvação é a autorização de Deus para morar na casa dele, no céu. É isso. Isso é salvação. E lá não haverá nem dor, nem pranto. Esse capítulo de Apocalipse, toda vez que leio eu choro, porque lá não haverá lágrimas. E é isso que nós temos que buscar. Mas o que é que estamos fazendo com o milho? Aí, como fizemos com o milho, alteramos, transformamos e até deturpamos a dádiva de Deus. Não acontece isso nesse mundo hoje? Nós que somos crentes, quantos anos de crente você tem? Até uns 60 anos. Está lendo a Bíblia? Está fazendo oração? Porque o Senhor só conhece a posição de servo. Pode ter 30 diplomas colocados na parede, pode falar 79 idiomas fluentemente, mas só conhece servo. Servo. Servo é aquele que serve e que aceita a decisão que Deus tem e toma. Ô Senhor, o Senhor não me deu? Essa vida, já não vou mais na igreja. O Senhor não atendeu minha oração, não vou mais na igreja. Nós é que precisamos de Deus, Deus não precisa de nós. Nós estamos e acabamos vindo à igreja para cultuar a Deus, não para receber alguma coisa dEle, para ouvir a palavra dEle e aprender para melhorar a nossa vida como servos de Deus. É isso.
Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Deus, glória a Deus, graças a Deus. O Senhor não fez nada do que eu pedi, mas o Senhor tem cuidado de mim. É isso. O Senhor tem dado tudo o que eu tenho pedido, eu nem mereço isso. Glória a Deus. É isso que a gente vem fazer aqui. É isso, não é uma reunião, senão a gente é mais fácil marcar uma churrascada. Aí a gente está todo mundo junto, conversando, mas a gente vem aqui por conta de Deus. E aí, depois de toda essa tragédia, o que a gente faz? O que a gente faz? Meu Deus do céu, o pastor hoje só falou tragédia. O que a gente faz com o milho? A palavra responde, sempre, sempre. Você pode ler livro, claro que pode, é excepcional, excelente, mas sempre leia a Bíblia. Conheça a Deus, a palavra, a vontade, o plano de Deus que está na Bíblia. Leia a Bíblia. Lá em Isaías 55, 7, a parte B, o final, fala assim, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vamos voltar para Deus. Mas pastor, eu não saio da igreja. Vamos voltar para Deus. Porque se Ele falou tudo isso hoje, é porque alguma coisa a gente tem que melhorar. Torne para Deus. Lamentações 3:4. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los. Vamos ver como é que está a nossa vida. Sabe o que é esquadrinhar? Vocês já viram em filme, quando chega para analisar o local e o terreno, que eles põem cordas e quadriculam? Que aí ele presta atenção em cada pedacinho. O 1, nada. O 2, nada. O 3, opa, apareceu um negócio aqui. Esquadrinhar é isso. Cada pedacinho do nosso caminho, cada pedacinho do nosso coração, cada pedacinho do nosso pensamento. E aí a gente fala assim, e provemo-los. Provar nós só temos que fazer, nós só podemos fazer quando temos alguma coisa para comparar. E nós comparamos com a palavra de Deus. Se o nosso caminho e a nossa vida está como fala a Bíblia, ok. A Sofia fala assim, papai responde assim, ó. Tá tudo bem? Tudo bem. Se a nossa vida tiver como a palavra fala, tá tudo bem. Mas se não tiver, aí vamos tornar para Deus. Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Não sejamos como aquele, Deus, graças a Deus que eu não sou como ele. Lembra dessa passagem? Não vou dar os detalhes, que não é isso que a gente está falando agora. E provemo-los e voltemos para o Senhor. Aí Oséias, que de vez em quando ele some da Bíblia, tá? Fala assim, Oséias 6:1, vinde e tornemos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, para encerrar, o que é que nós estamos fazendo com o milho? O que a gente está fazendo com a dádiva de Deus? O que é que nós estamos fazendo com a dádiva do perdão de Deus? Com Jesus, o que nós estamos fazendo? Para você aprender tudo, leia a Bíblia. Abra no celular aquela versão sei lá o que de sei das quantas e leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Faça oração. Não espere o culto de oração. Não espere o culto de domingo para fazer oração agora que vamos. Faça a sua oração, faça o seu culto doméstico particular, faça. Deixa Deus estar na sua casa, na sua vida, na sua família. Viva como a palavra fala, não como o mundo mostra. Viva e vamos voltar para Deus.